bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Estou muito alegre com a presença de vocês, o setor, e eu tenho certeza que serão 3 dias de bênção. Amém? 3 dias de bênção aqui. E agora eu quero apresentar o nosso pastor Enivaldo. Pastor Enivaldo tem sempre nos honrado, irmãos. Um homem de Deus, pastor de uma igreja, tem muitos campos ligados ao trabalho de Feira de Santana, que ele é pastor. São várias cidades, igrejas na cidade e em outras cidades do interior. E eu sei que é difícil. E hoje o pastor Enivaldo já está com agenda até internacional, viu? Glória a Deus! É um professor também na área teológica. Eu vou pedir ao pastor Raimundo para trazer o senhor aqui em estudo para obreiros. É bênção, professor na área de teologia, diversas matérias. Eu sei que ele é muito bom em liderança, é uma das áreas que ele gosta muito. E é com muita alegria que eu quero convidar os irmãos para nós receber aqui o nosso pastor Enivaldo. Vamos estar todos em pé. Amém. Eu vou dizer assim: pastor Enivaldo, nós te amamos. Os irmãos vão repetir. E o nosso pastor Carolino, essa alma boa aqui, vai abraçar o nosso pastor aqui por toda a igreja. E no final vocês também terão a oportunidade de abraçar o nosso pastor. Amém? 1, 2, 3. Pastor Enivaldo, nós te amamos. Amém. Tomem seus assentos, por favor. Bem, cadê sua mãe? Meus irmãos, paz do Senhor para todos. Paz do Senhor para todos. Vou, antes de fazer as minhas considerações, solicitar o silêncio da igreja. Nós já temos o barulho dos ventiladores e o próprio barulho normal do contingente de pessoas. Quanto maior o número, mais cria-se um ruído. Então eu gostaria de pedir a vossa ajuda fazendo silêncio, por favor. Da mesma sorte, peço que coloquem os celulares no silencioso ou no vibracal. Às vezes, o celular interrompe o raciocínio, interrompe a adoração, e alguns parecem trio elétrico, em época de carnaval. Tocam numa altura e de forma estridente que só Jesus. Mas, posso contar com o silêncio dos irmãos? Amém? Meus irmãos, louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez, sendo úteis ao reino de Deus, podendo ser ministrados pela palavra do Senhor. O pastor Anselmo falou do desconforto intestinal que alguns irmãos tiveram. Na minha cidade está um rotavírus, várias pessoas acometidas. E eu, infelizmente, fui acometido também à madrugada e tive que ir para a emergência. Cheguei agora, 17 horas, na casa da minha mãe, sem comer nada. O abdômen com distensão, cheio de gases, tive que ir para a emergência. E com muita diarreia. Eles dizem, os médicos, que é um rotavírus, que o próprio corpo vai se incumbir de expelir. Os medicamentos são apenas paliativos. Mas havia um compromisso aqui com a igreja e eu estou aqui para cumprir o compromisso. Amém? O tema ali é o tema geral, a família aproveitando melhor o tempo, e hoje é usando sabiamente o tempo. Ali está o tema geral. 1, 2, 3. A família aproveitando. Mais uma vez, 1, 2, 3. Agradecer pelo convite que fora feito e dizer que estamos aqui como servos de Deus para servirmos a igreja do Senhor.
Ali está o tema geral, aproveitando a família, aproveitando melhor o tempo. Hoje, o tema específico é usando sabiamente o tempo. E nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, dias trabalhosos, saber usar o tempo de forma sábia é um desafio muito grande. Nós não temos fórmulas mágicas para nada. Temos conselhos bíblicos, orientações. E então, dentro da nossa conversa, nós abordaremos alguns princípios para usarmos sabiamente o tempo. O texto bíblico, os versículos que eu quero ler como referência, em Efésios, capítulo de número 5, versículos 15 e 16. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz assim para ganharmos tempo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se você está com a Bíblia aberta, vamos repetir o versículo 16, quando eu contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Mais uma vez, 1, 2, 3. Remindo, porquanto os dias, só a parte A, remindo o tempo. 1, 2, 3. Só os homens, 1, 2, 3. Só as varoas, 1, 2, 3. E toda a igreja, remindo o tempo. Este é o versículo que nós usaremos para apoiar, estribar a reflexão da noite, já que o tema proposto é usando sabiamente o tempo. A Bíblia diz que há tempo para todos os propósitos. Por favor. Há tempo para todos os propósitos. Mas sempre estamos encontrando alguém dizendo assim: me ajude a administrar o meu tempo. Eu não sei administrar o meu tempo. Meu tempo voa. Para algumas pessoas, se o dia tivesse 40 horas, elas ainda teriam dificuldades com as suas atividades para que elas fossem colocadas dentro do tempo cabível. Por isto, a proposta do seminário em família é que cada pai de família, cada esposa, cada esposo, cada membro da família, e em especial os que lideram a família e a igreja, todos nós aprendamos a usar o tempo de maneira sábia. A usarmos o tempo de maneira o quê? Sábia. Então o versículo diz: remindo o tempo. A palavra remir significa comprar de volta. Tem o sentido de tirar o maior proveito do tempo. Em outras versões, como a King James, a NVI e a linguagem de hoje, diz assim: aproveitando as oportunidades. Então, remir o tempo é aproveitar o que? As oportunidades. Muito bem, estou acompanhando. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades. O tempo não volta e as oportunidades também não voltam. Daqui a um ano, vocês estarão aqui mais uma vez para um outro seminário de família. Pode ser melhor do que este, mas igual a este não vai haver. Não volta. O tempo não volta. Então a palavra remir dá a ideia de aproveitar o tempo. E o cristão deve usar o tempo com a mesma responsabilidade e capacidade que usa o dinheiro e o conhecimento. O problema é que alguns não sabem administrar bem nem o dinheiro nem o conhecimento. Mas a ideia principal é que nós cristãos devemos usar o tempo com a mesma responsabilidade que usamos o dinheiro e o conhecimento. A característica do nosso século, a característica dessa geração é a característica de gastar mais e mais tempo sem propósito. As pessoas estão gastando tempo sem propósito. Essa é uma característica da nossa geração.
vão para eventos que poderiam deixar de ir porque tinham outras atividades prioritárias, mas vão. Deixam de ir para eventos prioritários para irem a eventos que não são prioridades e aí gastam tempo. Esta é a característica do século 21, a geração que gasta o tempo e mais tempo sem propósito e sem trazer benefício para o que é divino. As pessoas vão gastando tempo, sem propósito, sem objetivo, sem nortear o assunto e ainda sem trazer benefício para o divino, para o espiritual. Segundo o versículo lido, pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem precioso. O tempo é o quê? Um bem precioso. Paulo diz no versículo 15: vede como andai prudentemente, como sábios, como o quê? Então, saber administrar o tempo é coisa de gente tola ou de gente sábia? Saber administrar o tempo é coisa de gente tola ou de gente sábia? Então, aí nós vamos nos enquadrando. Ninguém vai apontar o dedo, você é tolo, você é sábio. Nós, cada um individual, cada um de per si, vai se identificar se estamos sendo sábios, pois o versículo lido diz que pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem precioso. Todos nós, meus irmãos, temos a mesma quantidade de tempo. Ninguém tem tempo a mais nem a menos. Todos têm 60 minutos por uma hora e 24 horas por um dia. Todos. A mesma quantidade de minutos que tem a hora do pastor Anselmo são os mesmos minutos que tem a hora do pastor Enivaldo. A mesma quantidade de tempo que o irmão X tem é a mesma quantidade de tempo que o irmão Y tem. A diferença está em como usar o tempo. Onde está a diferença? Em como? Onde está a diferença? Em como usar o tempo. O uso e como administramos o nosso tempo faz toda a diferença. Como administramos? Tem pessoas que são tão custosas, tão difíceis na administração do tempo, que elas nunca têm tempo, são sempre atrasadas, já criaram o mau hábito de chegarem atrasadas em todos os lugares, porque não administram o tempo. Deixam tudo para a última hora. Na hora de sair é que passam a roupa, na hora de sair é que procura a roupa que vai vestir, aí sempre atrasados. Os maridos começaram a olhar para as mulheres. Mas todos nós temos a mesma quantidade de tempo, 24 horas o dia e 60 minutos por uma hora. Agora, se o tema é usando sabiamente o tempo, quais são os princípios, quais são os pré-requisitos, quais são os fatores norteadores que nos levarão a usar bem o tempo? Porque tem muitas pessoas que até gostariam de usar bem o tempo, mas elas não conseguem, se esforçam às vezes. Então é preciso que tenhamos fatores norteadores, princípios, valores que nos orientem no uso do tempo. E é esta a proposta da nossa noite. O primeiro fator, o primeiro princípio para que o meu tempo seja usado sabiamente e para que a família aproveite melhor o tempo é definir as prioridades. É fazer o quê? Definir as prioridades. 1, 2, 3, definir. Olha para cá, por favor. Não é todo lugar que nós vamos. Precisamos saber quais são os lugares que têm prioridade. Hoje, por exemplo, muitas pessoas vieram aqui porque estarem aqui hoje é uma prioridade. Poderíamos não estar aqui. É uma prioridade. Defina as suas prioridades. Faça uma lista das coisas prioritárias. Estabeleça objetivos. Quando Jesus fala em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra primeiro ali significa prioridade. E eu só dou prioridade àquilo que eu amo, àquilo que eu acho interessante. Quando o marido não dá prioridade de tempo à mulher,
Em outras palavras, entre linhas, de forma latente, ele está dizendo que não valoriza a esposa. Quando o pai não dá tempo para os filhos, ele está deixando subentendido que ele não dá tanto valor aos filhos. Quando os filhos não tiram tempo para os pais, eles estão dizendo que os pais não são prioridades na vida dele. Eu não posso aceitar toda a agenda e em todo lugar e assumir 1001 compromissos, mas eu estabeleço prioridades. Estabeleço o quê? Estabeleço o quê? Deus antes de tudo. Deus antes. Que fraqueza. Deus antes. As pessoas antes das coisas. As pessoas antes. Qual a prioridade? Cônjuges antes dos filhos. O que é que eu falei? Cônjuges antes dos filhos. Tem irmãs que são esposas e depois que viram mães, elas esquecem que antes de serem mães são esposas. Aí priorizam a questão materna, aflora o sentimento materno e esquece que é mãe, que é esposa, melhor dizendo, que é dona de casa. Filhos antes dos amigos. Filhos antes. Tem pais que priorizam os amigos, vão para o baba com os amigos, tem tempo para os amigos, mas não tem tempo para os filhos. E as coisas espirituais antes das materiais. E as coisas espirituais antes de quê? Das. Isso é prioridade, eu tenho que saber o que é prioridade. Se eu tenho um compromisso com a minha família e um compromisso com outra pessoa, a prioridade é o compromisso com a minha família. Se eu quero usar bem o tempo, usar sabiamente o tempo, eu devo definir as minhas prioridades. Digo assim, eu devo definir minhas prioridades. Se você não define suas prioridades, você não sabe para onde você vai, não sabe o que quer e não sabe a quem você deseja agradar. Eu preciso ter prioridades. Quantas vezes nós encontramos esposas de obreiros que elas são viúvas e maridos vivos, porque os maridos se casaram com a igreja e esqueceram que tem esposa. Filhos de obreiros que são órfãos de pais vivos, porque os pais, obreiros, pastores, são líderes dos filhos dos irmãos, mas não são líderes dos seus filhos em casa, porque inverteram a priori. Inverteram o quê? A prioridade. Outras pessoas na lista de prioridade colocam Deus, depois a igreja e terceira a família. É o contrário, queridos. Primeiro Deus, depois a família e terceiro a igreja. Ah, pastor, mas eu tenho tantos compromissos. Até para o bem da igreja, a família tem que estar em primeiro lugar, porque a igreja é influenciada pela família, e a família do obreiro é o termômetro para as famílias da igreja e é o termômetro do seu ministério. Se a família do obreiro não está bem, ele prova para a igreja que o seu ministério também não vai bem. Então, se algum dia você que tiver que decidir entre a igreja e a família, para o bem da própria igreja, priorize a família. Pastor, para o bem da igreja, olha para cá, a igreja não quer um obreiro com um casamento capenga, com a família descontrolada, desregrada. A igreja quer que o seu pastor e o casamento, o casal pastoral, mesmo tendo defeitos, porque são humanos, mas sirva de modelo para a igreja, de modelo para o rebanho, de exemplo. E para isto nós vamos estabelecendo prioridades. Estabelecendo o quê? Se eu tenho dificuldade de mentalizar quais são as minhas prioridades, eu vou escrever, fazer uma lista das minhas prioridades. Você já parou para fazer isso? Já sentou com a esposa? Vamos estabelecer as prioridades. Meus alunos dizem assim: professor, você precisa comprar um carro. Todos eles me dizem isto. O dinheiro que o senhor gasta de motoboy, o dinheiro que o senhor já teria, estava pagando um carro. Beleza, ok. Mas alguém mora dentro de um carro? Alguém mora dentro de um carro? Antes de um carro eu preciso ter uma?
às vezes tem o carro, não tem nem a garagem, vai alugar a garagem do vizinho ou deixar o carro tomando sol e chuva. Ô querido, você não sabe o que é prioridade. Ninguém mora dentro de carro. Aí eu digo para eles assim: professor pobre tem que trabalhar em 2, 3 lugares para comprar uma casa e depois um carro. Questão de prioridade. Jesus diz: buscar em primeiro lugar. Está falando de prioridade. Estabeleça prioridades. Não dá para atender todo o convite, para atender toda a agenda, para cantar em todos os grupos da igreja. Aí a irmã é casada, canta no grupo do círculo de oração, no grupo das senhoras para o culto à noite, no ministério de louvor, toma conta do departamento infantil. Ei, e o marido e os filhos ficam onde? Escolhe um só. Qual é a sua prioridade? E de modo geral, quando as pessoas são polivalentes, elas se atrapalham, porque quem é polivalente não faz as coisas com excelência, porque quer fazer tudo de vez e vai deixando as coisas de forma capenga. Faça apenas uma coisa, priorize apenas um grupo, priorize apenas um departamento, mas faça o melhor para Deus e para o seu reino. Queira sair abraçando tudo, irmão, porque não dá. É complicado. Então, primeiro passo, primeiro princípio, primeiro elemento norteador para usar sabiamente o tempo é definir as prioridades. Todos, definir. Os homens, falem isso, 1, 2, 3. Então, faça uma lista das prioridades. Quem tem muita dívida não deveria ter. Mas se você, que é mais difícil, se o Senhor me deu uma bênção. Ó, Vital, qual é a bênção, irmã? Eu ia passando lá em Feira de Santana, na Avenida Senhor dos Passos, a menina do Banco Itaú disse: vem cá que eu estou oferecendo um cartão de crédito, limite de R$2.000, é a bênção. Eu fiquei em pé, segurei o microfone meu sem fio e disse assim: irmã fulana, a senhora ganha quanto, minha irmã? Um salário mínimo. Eu disse: então esse cartão não é bênção, é maldição. Porque quem ganha o salário mínimo para ter um cartão com limite de R$2.000 vai para o SPC Serasa, vai ser protestado, vai ser mal pagador, vai ser enrolado, vai ser picareta. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Se você está devendo muito, estabeleça prioridades. A começar pagando os valores mínimos até chegar pagar o valor mais alto. Mas se você não estabelecer prioridades, você não vai pagar nunca. E ainda vai dizer como o irmão, pastor Anselmo, na hora da entrevista para ser consagrada diácono, há uma entrevista, uma triagem, e uma das perguntas é: o irmão tem dívidas? Ah, eu tenho uma dívida, comprei. Aí disse que comprou nas lojas insinuantes e eu não paguei ainda. Mas irmão, o senhor precisa pagar com o seu nome protestado, você não pode ser separado de diácono. Já vou fazer 5 anos, daqui um dia meu nome está limpo de novo. Ah, tá. O nome fica limpo, mas na loja continua a restrição e você continua como mal pagador. E como crente sem Jesus, isso não combina conosco. Nós temos que dar exemplo. Amém ou não amém, meus irmãos? Então, definir as prioridades. Segundo elemento, para que o meu tempo seja usado sabiamente: planejamento. Qual é o segundo elemento? Qual é o segundo elemento? Tem pessoas que nunca fazem nada. Ó, Agripino, chega, tá para lá, estava aqui, agora tá para lá. Ah, tá. É porque eu não vi Luciana, aí estou procurando. Chega 31 de dezembro, viu, Magdiel? Estou orando por você, Magdiel. Terra. Não vou nem revelar o mistério agora, Magdiel. Depois, no final. Deus vai me usar em revelação no final. Aí, 31 de dezembro, está todo mundo ajoelhado na igreja. Ele faz 1001 votos diante de Deus. Vou ler a Bíblia toda, este ano vou congregar mais, eu vou me consagrar. Só que tudo que ele diz, ele não o quê? Planeja. Eclesiastes 10:10 diz que assim como o lenhador vai gastar menos tempo se o machado estiver afiado, da mesma forma você perderá menos tempo se planejar suas atividades. As pessoas que mais planejam, elas são mais mais o quê? No nosso segmento pentecostal, nós queremos fazer um congresso na linguagem popular para bombar
Aí chega na hora, dá tudo errado, é o diabo. Diabo não, sua falta de planejamento. Você não colocou no planejamento quando você ia gastar de xerox com os boletins, quanto você ia gastar de oferta para os palestrantes, quanto você ia ter de despesa para ornamentar a igreja. Aí quando dá errado, o cão, o diabo, o capeta, o pé de pato, o redondo. Não, meu irmão. Deus não abençoa a nossa bagunça, Deus não abençoa a nossa desorganização, mas onde há um planejamento e colocamos diante de Deus, o Senhor ordena a bênção e a vida. Quando você se planeja, sua produtividade aumenta. Eu vou repetir, você vai dizer isso para a pessoa que está do seu lado. Quando você se planeja, sua produtividade aumenta. Fale aí, 1, 2, 3. Ok. Olhem para cá. Pronto. Nos cultos, vamos cantar o hino, irmã Marinha. Ela diz assim, eu não ensaiei, mas é para Jesus. Aí na hora que começa a cantar, desentoda alguma coisa errada, sangue de Jesus, tem poder, o diabo já está se levantando. Não, você não se planejou. Aí você perde tempo no culto esperando o tocador encontrar uma nota para sua voz, que é subtonada. Começa cantando, Jesus é meu eterno Redentor. Não tem tocador bom que aguente um negócio desse, mas é para Jesus. Aí você faz o culto demorar, terminar mais tarde, porque 2 oportunidades que deveriam ser, você tomou o tempo das 2, porque não houve planejar. Não houve o quê? Alguém disse, se nós não planejarmos, isso aqui é muito sério, se nós não planejarmos, outros farão para nós, por nós ou contra nós. Entenderam? Vou repetir, se nós não planejarmos, outros farão para nós, por nós ou contra nós. Em suma, planeje-se, crie lista de tarefas diárias. Planejamento é criar listas de tarefas o quê? Diárias. Eu saio anotando todo dia para que eu tenho que ligar, porque se eu não anotar eu não faço isto. Cadê? A menina está lá no fundo, esperando minha resposta para o seminário. Como é o nome dela, pastor Anselmo? Vânia, ou Vânia insistente. Só para a sua insistência Deus vai te dar muita bênção, Vânia. Se eu não anotar e dizer assim, eu tenho que ligar para a Vânia, eu tenho que dar resposta para a pastor Anselmo, eu não faço isso com facilidade, porque são múltiplas funções, muitas atividades, um monte de igreja para dar resposta, aí eu preciso anotar. E para isto acontecer, eu tenho que me planejar. Eu tenho que o quê? Vai fazer um seminário na sua congregação, ela não tem o porte da sede do setor, mas você quer fazer, se planeje. Para de conversar, por favor. Sente com a liderança local. Nós queremos fazer o seminário. Quantos dias? Nossa congregação cabe 3 dias. São poucas pessoas. Para ficar cansativo 3 dias. Então nós vamos fazer 2 dias apenas. Um sábado à noite, domingo manhã e finalizando à noite. Vamos abordar quais temas, quais serão os convidados. Uma vez uma pessoa fez um congresso de missões, convidou um pastor, inclusive renomado, ele falou de tudo, menos de missões, irmã Jeane. Sabe por quê? Ele é pregador, ele é renomado, mas ele não tem essa vocação para falar para missões. Missões e família são 2 temas que nós temos poucos preletores. Você tem pregador do fogo, da glória, do poder, da rosa ungida, da revelação, do culto da vitória, do culto da bênção, do culto do amor. Mas quando é para falar sobre missões e família, são poucas pessoas que estão preparadas para falarem. Porque não basta chegar aqui e falar, pai, família é projeto de Deus, sim. Foi dado um tema, você precisa trabalhar. Então, o planejamento me faz produzir mais, me livra de problemas. Eu quero fazer uma cantata. A cantata é de quê? Se ela é de Natal, eu não posso falar de Páscoa. Talvez encontre uma pessoa até com boa vontade, mas ela não está fora da sintonia do assunto. É preciso planejamento. Se nós não planejarmos, outros farão para nós, por nós ou contra nós. Segundo elemento, planejar. Qual é o segundo elemento? Qual é o segundo elemento?
Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: planeje-se. Terceiro elemento para que eu use sabiamente o tempo: cuidado com os ladrões do tempo. Terceiro elemento é tomar cuidado com os ladrões do tempo. Só as irmãs falem comigo: cuidado. Cadê a irmã da Santa Assembleia de Deus que está alisando o cabelo? Vamos lá. Cuidado com os ladrões do tempo. As irmãs, 1, 2, 3. Tem tempo, filha de Margarida? Só não lembro o nome, você que é filha de Margarida. Débora. Tem algumas atividades que são improdutivas, que são ladrões do tempo. Faz você perder tempo. Quero ver uma atividade que é improdutiva e que funciona como ladrona do tempo? Muito tempo ao telefone. Não é uma atividade produtiva, é uma atividade que você vai estar jogando conversa fora, conversando. Muito tempo nas redes sociais, e às vezes estamos lá não porque queiramos compartilhar alguma coisa, mas porque queremos saber da vida alheia. Qual foi a última do momento? É ladrão do tempo. Horas assistindo televisão, rouba o tempo. É tudo da televisão que você vai assistir? Não, então priorize o que é que você vai assistir. Senão você vai perder o tempo. Eu conheço pessoas casadas que têm problemas no casamento, mulheres, porque passam o tempo todo, ligam a televisão quando elas acordam e só desligam à noite, já meia-noite, 1h da manhã. E aí a panela queima no fogo, o marido chega, a comida não está pronta, há brigas dentro de casa, chega o horário do culto, ela não está arrumada, porque os ladrões do tempo roubam o seu tempo. Pois é. Quantas pessoas conseguem me entender? Quem está conversando não está me entendendo. Você já está roubando o tempo. Conversa paralela ao ladrão do tempo. Olha, atravessar a noite em redes sociais. Outro elemento: não gaste horas falando da vida alheia. O tempo que a pessoa tem para estar estudando a Bíblia, se preparando para um vestibular, está conversando com a outra pessoa sobre a vida alheia. Não gaste tempo. Esses são ladrões do tempo. Sabe? Medir esquina. O que é medir esquina, pastor? É sair sem propósito. Você estava onde? Ali. Fazendo o quê? Nada. Saiu de casa para quê? Não tem propósito. Roubou o quê? Roubou o quê? O tempo. Agora, cabe a nós, cabe a cada um aqui identificar os ladrões do tempo. Sabe o que eu fiz? De vez em quando alguém ainda me encontra online tarde, mas geralmente agora 22h30, máximo 23, eu já estou desativando a internet e já não fico mais online. Porque tem pessoas que enquanto percebem que você está online, tome-lhe conversa, tome-lhe vídeo, tome-lhe hino e manda áudio, igual aquela outra, mande áudio, ainda manda áudio. Olhem para aqui, olha como mexeu, tá vendo, pastor Anselmo? Rouba o tempo, sim ou não? Sim. Rouba, sim ou não? Sim. Quando você vê, meu Deus, que hora é essa? O tempo já voou, você não fez o que tinha que fazer. E aí, oh meu tempo, eu não tenho tempo. A Bíblia é verdadeira, sim ou não? Sim. Há tempo para todo? Eu tenho que saber administrar o meu tempo. Eu tenho que saber administrar o meu tempo. Então, para isto, eu tenho que tomar cuidado com os ladrões do tempo. São aquelas atividades improdutivas que roubam o tempo. E aí eu coloco muito tempo ao telefone, horas assistindo televisão, atravessando a noite em redes sociais, medindo esquina, gastando horas falando da vida alheia. Identifique
Eu tenho perdido muito tempo. Com quem? Com aquela pessoa que todo dia quer puxar conversa com você, e as mesmas conversas, como diz minha mãe, a mesma ladainha, as mesmas questões, e você vara à noite. Fulano, agora não tenho como falar, outra hora nós nos falamos. Se é pastor, termina de chegar da igreja, termina de chegar, a irmã já mandou áudio: pastor, o senhor está lembrando que na próxima semana o grupo vai sair para tal. Ô irmã, você estava no culto à noite, depois que o pastor chega em casa, que vai descansar, e às vezes o pastor, como ser humano, quer até namorar com a esposa, a irmãzinha manda o áudio dizendo assim: pastor, irmã Joaquina brigou agora com fulano de tal. O pastor já perdeu, irmão, toda a energia dele ali. Ele já vai passar a noite pensando com os olhos duros, e a pobre da mulher passando raiva. Pastor é gente também. Precisa administrar o tempo. Cuidado com os ladrões do tempo. Quarto elemento: aprenda a dizer não. Cante comigo: aprenda a dizer não. 1, 2, 3. Aprenda a dizer não. Olhem para cá. O único amigo que eu tenho que me manda convite já dizendo: se não puder eu lhe entendo, é o pastor Anselmo. Mas tem gente que manda convite na Guilherme assim: eu espero, diga sim, por favor. Aprende a dizer não. Eu não posso atender todas as agendas e deixar a igreja que eu pastoreio, deixar minha esposa e meu filho. Por que eu atendo hoje, dia de terça? Porque hoje não tem culto na nossa igreja. Hoje, quando eu assumo compromisso, é ir nas nossas congregações. Amanhã eu tenho culto, eu tenho que estar lá, eu tenho compromisso com a igreja. Aí você quer abraçar o mundo todo com as pernas, toda a festa de jovem que tem no setor você quer ir, mas você é líder da sede, e aí você não faz nada porque você quer ficar passeando, todo dia numa congregação. Aprenda a dizer não, não dá, não posso, vamos ver uma outra data. Eu estava na casa da minha mãe e recebi uma ligação de um pastor lá de Londres: o senhor tem condições de atender o convite nosso para a conferência profética? Pastor, eu gostaria muito, ainda mais voltar à Europa, mas nessa data eu já tenho compromisso, sinto muito, não posso. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui, se eu consigo mudar e aviso para o senhor. Aprenda a dizer não. Olha aqui a minha colocação: cuidado com o ativismo. O ativismo são as muitas atividades. Cuidado com o ativismo. Cuidado com o quê? O povo está conversando muito, não está repetindo. Cuidado com o ativismo. São aquelas muitas atividades. Tem pessoas que são atividades. O ativismo, além de nos fazer atropelar o tempo, pode também nos enfermar. O que é enfermar? O que? Adoecer. Sabe, irmã Jeane? Diz sim para tudo. Daqui a pouco você pega uma estafa, um estresse. Daqui a pouco você está tendo problema no casamento. Ninguém vem de fora ajudar, não. Patrão só gosta do funcionário enquanto ele está com saúde. Na hora que você cai em cima de uma cama, acabou. Quem pariu Mateus que balança. Então aprenda a dizer não. Isso não está na minha competência, não dá para eu fazer, é difícil para mim, eu já tenho compromisso nesta data. Eu tive que aprender a dizer não, porque às vezes eu tinha 3 compromissos no domingo, manhã, tarde e noite. Chegava em casa, estava acabado. Até que em 2013 eu fiquei sem falar. Alguns irmãos lembram disso, eu fiquei sem falar, e o médico não podia falar, uma rouquidão, deu uns calos nas pregas vocais, e eu fiquei sem falar. 60 dias indo para a igreja, igual João Batista, falando com bilhetezinho. Ei, irmão, ou você aprende a dizer não e fica sadio, ou então você aprende a dizer não adoecendo. E não é adoecer só o físico, é adoecer a alma, adoecer o casamento, adoecer o relacionamento com a família, adoecer o relacionamento com a igreja, porque nenhuma igreja quer pastor que está ausente todo dia. E aí vai uma palavra minha para quem é conferencista, pregador de Camboriú: ou é pregador ou é pastor, decide o que você quer ser. Agora é pastor e é pregador, aí sai a semana toda para pregar fora, principalmente por causa das agendas de arrepia piopós, e deixa a igreja
na mão de terceiros. A igreja ouve a qualquer obreiro, irmão José Vital, mas ela quer ouvir a voz do seu pastor. Ela ouve o pastor Elivaldo vir aqui, mas se o pastor Raimundo disser que é o ano todo, os irmãos conhecem, aí para que pastor Raimundo? É porque a igreja quer ouvir o seu pastor. Então, se você é pastor, irmão, você não pode ser pregador. O irmão falou assim para mim: meu sonho é ir pregar em Camboriú. Eu digo: por que esse sonho, irmão? Bestagem. Eu vou onde Jesus quer que eu vá. Eu nunca pensei ir para a África, já vou pela terceira vez, quinta-feira da próxima semana eu estou embarcando para Cabo Verde. Nunca pensei em Europa, já fui 2 vezes. Agora estou com convite para o Japão. Eu vou onde Jesus quer ir. Tem mais esse negócio. Porque eu gosto, né? Eu tenho um sonho, não tem sonho não, irmão. Deixa Deus planejar por você, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando Deus planeja, você vai em lugar que você nunca pensou ir e que os teus adversários acharam que você não ia para lugar nenhum. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então aprenda a dizer não. Outra coisa, aprenda a dizer não, porque tem lugares que não nos merecem. Eu não posso ir em lugar que me tolera. Eu tenho que ir em lugar que me ame. Você está perdendo tempo em lugares que as pessoas não lhe querem lá, lhe engolem, mas eu vou. Você não está se valorizando, meu filho. Você vai onde as pessoas te amam, onde as pessoas te querem, onde as pessoas te abraçam. Aprenda a dizer não. Mas eu vou mostrar como é que é. Não é desse jeito que funciona. Aprenda a dizer, porque o ativismo, além de atropelar o tempo, pode nos enfermar. Saiba dizer assim: ó, não posso, não dá, já tenho um compromisso, vejamos isto para uma outra ocasião. Eu estou dizendo para os que me acompanham, me convidem 6 meses de antecedência. Por quê? Eu tenho igrejas sob meu pastoreio, igrejas no sertão da Bahia, e eu sempre estou postando no Face as viagens, batismos, treinamento de obreiros. Então eu não posso sair dizendo sim a tudo. Tenho família, dou aula toda segunda-feira numa faculdade teológica, toda segunda-feira eu dou aula. Então eu já tenho a minha vida organizada. Então eu não posso sair dizendo sim a todo mundo. Me convidaram para falar no dia 28 de maio, num culto de família em Conceição da Feira. Além de 28 de maio ser o meu aniversário, eu vou estar em Cabo Verde, porque eu viajo dia 25. Querido, muito obrigado pelo convite, mas infelizmente, obrigado, irmão, pela água, não dá para atendê-los, eu estou fora do país nesta data. Veja uma outra data, aí hoje eles me mandaram para 16 de setembro, e 16 de setembro, aí sim, tem um tempo para você organizar, sabe, priorizar o que é que pode ser feito e o que não pode. Desmarcar eventos com a família é se enrolar em grandes problemas. O marido que não sabe dizer não a nada, aí desmarca o piquenique, o passeio com a mulher e os filhos, para dizer sim ao irmão da Santa Assembleia de Deus que convidou ele para dar uma saudação. Quem é a prioridade? A igreja ou a família? A igreja ou a família? Ô irmão, eu lhe agradeço muito, mas eu já tenho um compromisso com a minha família nesta data. Sabe, eu já estou acordado com a minha mulher. Acordado que eu digo fez um acordo acertado com a minha mulher e meus filhos para isto aqui. Não desmarque eventos com a família para atender a outros. Ter atividades e compromissos demais poderá sobrecarregá-lo e adoecê-lo. Comprometa-se apenas com aquilo que poderá fazer e não tente abraçar o mundo. E não tente o quê? Você não tem que estar em todos os ciclos de oração da semana. Priorize o da sua congregação e uma ou outra que você possa atender. Porque se você for de segunda a sexta para o ciclo de oração, quem faz a comida na sua casa? E se o marido não for crente, você cai no piau. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer o quê? Não. Quinto. O quinto aqui agora. Olhem para cá, eu vou pedir só os jovens para falarem comigo. Tem uns jovens bonitos aqui, né, Magdiel? Começando por você, lindão. Quinto, seja pontual. Qual é o quinto, os jovens? Seja pontual. Você, dançarina de Jesus, borboletinha. Foi o que eu disse. Seja o quê?
seja, toda a igreja, faz assim com a mão assim, seja pontual. Agora a pergunta é: quem é pontual? Não responde não. Olhe, o atraso infelizmente faz parte da cultura brasileira. Marcamos para as 15 horas e dizemos assim: estou marcando para as 3, para ver se começa 3h30. E aí você continua no círculo vicioso do atraso. O ideal é, com 2 ou 3 pessoas, se marcou 15 horas, comece às 15 horas. As outras aprenderão a chegarem no horário. Eu vou descer que o negócio está mexendo aí agora. Olha só, não ser pontual é perder o quê? Tempo. Agora, nós não somos pontuais, mas na hora que o culto passa 15 minutos, a murmuração, culto que termina tarde, esse grupo cantou 4 hinos, para que isso? Esse pastor falou tanto, Jesus, teu sangue tem poder. E na Santa Assembleia de Deus, minha irmã, quando a igreja começa a fazer assim, amém. Esse amém é querendo dizer assim, termine logo, já cansamos. Mas tu foi o primeiro a chegar atrasado. Seja pontual. O atraso, infelizmente, é parte da cultura brasileira. Atraso, além de ser falta de respeito, atrapalha a vida, atrapalha as programações e faz nos perder tempo. Atrapalha. Aí você quer dar um tempo maior para o pregador, o culto para começar às 19h30. E eu sou terrível nesses negócios. Eu sou amigo, eu dou presente aos obreiros que trabalham comigo, mas amizade, ministério à parte. O culto da nossa igreja começa às 18h30. Olha para cá, 18h30, com o ministério de louvor cantando, entoando hinos. Não da harpa, esses corinhos que vocês cantam aí, sabe? Todo mundo tocando, cantando. O atraso de 5 minutos, 10 uma vez ou outra, é normal, sim ou não? Mas toda semana o culto é 18h30, a igreja está lá sentada com a cara para cima, dá 15 para 7 não começa, é certo isso? Pois eu já disse para eles, no dia que acontecer isto, eu começo o culto à moda da Assembleia de Deus de 1910 e vocês não cantarão naquele culto. Aí um belo dia eu chego, 18h33, olhei para o irmão e falei assim, fulano, e aí? Eu estou esperando o Beltrano chegar, mas esperando por quê? É porque não chegou ainda. Meu filho, começa o culto. Ah, pastor, não vai começar não? Eu ajoelhei, Jesus me dá a tua graça, me abençoa, me dirige, me guarda, repreende os capetas. Eu fiquei em pé, pim, 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 pim. Onde não tem isso não é Assembleia de Deus, tem que ter. Pim. Toquei. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, façamos uma oração e comecei. A Assembleia de Deus, vem comigo. Quando foi o 15 para as 8, pastor, e o ministério de louvor não vai cantar não? Eu disse, hoje é o programa de Silvio Santos, passou a vez. Para aprender. Porque ou nós tratamos ou perpetuamos esses erros. Irmãos, olhem para cá. Os pais são exemplos para os filhos. Se os pais só andam atrasados, os filhos serão retardatários o tempo todo. E os obreiros são exemplos para a igreja. O obreiro só chega depois da oração, quando o culto já está no meio. Se é pregador, só chega para pregar. Eu não venho só para pregar, porque antes de ser pregador, eu sou adorador. Eu venho também para adorar. Mas como é que os conferencistas entram hoje na igreja? 8h20 da noite eles entram com a Bíblia assim, já viram? Para a igreja toda olhar para ele, sapato brilhando mais do que catarro na parede, anelão no dedo, lá vai, é o estrela da noite. Aqui nós não precisamos de estrela, porque a estrela que brilha é Jesus. Nós somos servos do Senhor. Vamos melhorar, irmão, porque a falta de pontualidade faz nos perder o quê? Tempo. E outra coisa,
tira a beleza da programação. Porque faz uma cantata para começar no horário, com pessoas já na programação, e uma das pessoas não chega no horário, desfalca sim ou não? Tira a beleza, fica feio. E nós estamos dizendo que tudo que fazemos na igreja é para quem? Não ouvi, para quem? Ele merece o melhor ou o pior? Mas parece que nós estamos querendo dar sempre o pior para ele, o resto, quando devemos priorizar o Senhor. Amém ou não amém? Estou concluindo o quinto para ir ao sexto e daqui a pouco estamos encerrando. Seja zeloso e pontual em suas atividades. Diga para a pessoa assim: irmãozinho ou irmã, olha aí, ó, diga: irmã, seja zeloso e pontual em suas atividades. Todo mundo tem um dia de atraso, tem ou não tem? Tem um dia que o pneu fura, o carro quebra, tem ou não tem? Mas fazer disto algo diário não dá. Cuidado para você não perder o emprego por causa da sua falta de pontualidade. A entrevista está marcada para 8 horas, você está chegando lá 8h30 da manhã. Já mostra que você não é tão responsável assim. Seja pontual. Sexto, não cultive o hábito de adiar. Não cultive o hábito de adiar, prorrogar, deixar para o outro dia. Vou repetir e depois os irmãos falarão comigo. Não cultive o hábito de adiar. 1, 2, 3. Não. Nós temos especialistas em adiar as coisas. Ô irmã, isso e isso. Amanhã a gente dá um jeitinho, a gente vê isso. Adiar é perder? Remindo o tempo. Quer remir o tempo? Aproveitar as oportunidades. Talvez aquilo que era para aquele momento, amanhã passou a vez. Ó, minha esposa tem esse problema, viu, Jeane? Ela vai numa loja e diz assim: olha, isso aqui está na promoção, bem que eu podia levar. Eu digo assim: leva, Jaxilane. Não, amanhã eu volto aqui e pego. No outro dia que ela volta, não, a promoção foi ontem, já acabou. Por que não leva agora? Eu já sou diferente. Se eu sair para comprar, só volto com o negócio comprado. Posso até fazer uma cotação de preço, mas eu já volto com o negócio comprado. Deixa para amanhã, depois a gente vê. Tem pessoas ficando enfermas porque deixam o tratamento para deixa o exame para Tem casamentos com problemas porque o casal, ao invés de sentar hoje para resolver, os casais deixam para estão adiando. Não cultive o hábito de adiar. O péssimo hábito de adiar as coisas rouba tempo e produtividade. O medo, a indecisão e o adiamento nos paralisam. Aqui vale uma frase: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Hoje. Outra frase sábia: o amanhã, a outra sábia frase: o amanhã conduz à cidade chamada nunca. O amanhã conduz a uma cidade chamada nunca, porque amanhã, todo dia tem amanhã, e então nunca vai fazer. Se o pastor Raimundo estivesse dizendo assim para amanhã, não estaríamos com esse teto tão bonito aqui. Parabéns ao irmão que fez o serviço. Não estaríamos aqui já com isso arrumado aqui. Não deixemos para amanhã. Amanhã eu estudo. Eu digo para os meus alunos: sabe por que vocês entregam os trabalhos fora da data? Porque vocês começam a fazer o trabalho na noite que vai entregar. Aí o computador quebra, a impressora falha, o toner acaba. Mas se começasse a fazer o trabalho no dia que o professor já pede em sala de aula, mas adiar cria problemas. Escuta uma ilustração aqui. Escutem aqui. César Augusto, imperador romano. Qual o nome que eu falei? César Augusto, imperador romano. Recebeu um bilhete. E no bilhete dizia assim, o amigo dele entregou o bilhete e disse para ele assim: leia agora, porque é coisa urgente. Ele pegou o bilhete e zombou da cara do colega, do amigo, e disse assim: coisa urgente eu deixo para amanhã. Botou o bilhete no bolso. Horas mais tarde, ele foi assassinado. E quando o encontraram,
estava no bolso sua roupa o bilhete dizendo o seguinte: tente fugir, pois estão tramando lhe matar. Por que ele morreu? Porque ele deixou para deixar para amanhã pode levar a morte do seu casamento, levar para amanhã pode levar a morte do seu filho, deixar para amanhã pode levar a morte do seu ministério. Faça hoje. E a igreja está aqui porque ela deseja que nenhuma família morra, mas que toda a família viva debaixo da graça de Deus. Você veio aqui porque você quer melhorar o seu relacionamento, você quer aproveitar o tempo a mais o tempo a mais com a sua família. Então não deixe para amanhã, para não acontecer como César, que disse que coisa importante, ou o jeito ele deixaria para amanhã. Coisa importante não se deixa para depois, resolve-se hoje, não amanhã. Isto se chama tomada de decisão. Resolver hoje, não deixar para amanhã, se chama tomada de quê? Decisão. Quantos me entendem? Amém ou não amém? Sétimo e penúltimo, para usar o tempo sabiamente. Eu vou recapitular com os senhores e chegar ao sétimo. Primeiro ponto, defina as suas prioridades. Qual é o primeiro? Só os homens? Segundo, planejamento. Todos. Qual é o segundo? Terceiro, só as mulheres. Cuidado com os ladrões do tempo. 1, 2, 3, as mulheres. Quarto, toda a igreja, aprenda a dizer não. Quinto, seja o quê? Sexto, não cultive o hábito de adiar. Sabe? Deixa para amanhã, deixa para depois. Daqui a pouco a situação está complicada. Sétimo, separe tempo para Deus. Separe tempo para Deus. Como é que eu quero ter o meu tempo bem utilizado ou usado sabiamente se eu não tenho tempo para Deus? O que é o tempo para Deus? É você lembrar que tem que ter tempo para congregar. Tempo para o quê? Olha aqui que eu vou dizer como pastor de igreja. O povo do fundão, olha para mim. Eu vou falar como pastor de igreja. A menina pediu oração o tempo todo para passar no vestibular em Direito na UFES. A igreja orou, fez campanha, a mãe dela se envolveu lá no ciclo de oração, no trabalho de intercessão, ela passou. Hoje não congrega mais porque diz que não tem tempo por conta do curso. A bênção se transformou o quê, hein? Qualquer coisa que lhe afaste de Deus, não é de Deus. Pede tanto emprego, daqui a pouco já não congrega mais porque o emprego lhe toma tempo. Aprenda a separar tempo para Deus. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Tempo para congregar, para ser útil ao reino de Deus. Estuda, faz curso, cheio de diplomas, de canudos, mas não faz nada na obra. Deus vai cobrar. Sabe por quê? Ele não permitiu você estudar apenas para você ter conhecimento. Ele permitiu você estudar para te usar no reino dele aqui na terra. Contam que Abraham Lincoln, o maior presidente que os Estados Unidos já teve, aos 14 anos começou a estudar. E perguntaram para ele: por que você vai estudar agora nessa idade? Com 14 anos, um menino americano já está bem adiantado nos estudos e você ainda está começando. Abraham Lincoln era lenhador e filho de lenhador, cortava lenhas. E a resposta de Abraham Lincoln foi esta: eu vou estudar, porque quando a minha pátria precisar de mim, eu quero ser útil à minha pátria. Que a sua resposta seja esta: eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou fazer um bom curso de teologia, vou fazer um curso de nível superior, para que quando a minha igreja precise de mim, eu seja útil à minha igreja. A igreja tem carências de mestres, carências de obreiros, carências de más pessoas. E não é carência porque os cristãos não sabem fazer, não. É carência porque Jesus disse que a seara e poucos são os. Sempre teremos carências. Então, separe tempo para Deus, tempo para congregar, cultuar,
evangelizar e tempo para realizar o culto doméstico. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: você entendeu isso, irmão? Tempo para realizar o quê? Para realizar o quê? Não respondam, vou perguntar e faz a introspecção. Quem fez hoje? Quem ainda vai fazer ao chegar em casa? Ou quem já perdeu o hábito de fazer isto? Queridos, nossa vida só será bem sucedida se Deus tiver prioridade na nossa vida. E Deus ter prioridade é Ele ser honrado, invocado, adorado, glorificado e ser entronizado na nossa família. Para isto, o culto doméstico é um dos elementos importantíssimos. Me parece que amanhã o pastor que vai ministrar vai falar sobre isso. Não é? Quinta-feira, sobre o culto doméstico. Uma prática que tem se perdido porque o culto doméstico tem sido substituído por entretenimentos, por redes sociais, por joguinhos que nós damos, pelas babás eletrônicas que são os computadores e as televisões. Nós precisamos separar tempo para Deus. 8º e último, reserve tempo para a sua família. Qual é o 8º e último? Reserve. 8º e último, reserva. Como é que está o seu tempo? Quando foi que você saiu com a sua família? Quando foi que você saiu só com a sua esposa? Pegou os filhos, deixou na casa da avó, de uma tia e saíram. Faz parte do processo. A esposa está esperando, você dá aquela fugidinha com ela. Você passa anos e anos. Ou quando viaja, leva a igreja toda atrás. E a viagem da família, e o descanso da família, e a privacidade da família. Reserve tempo para a sua família. Tempo para e tempo com o esposo e esposa. Tempo com e para os filhos. Problema de um dos erros de Davi foi justamente este. Davi não priorizou a família. Quando ele foi ungido e assumiu o reinado, ele vai para Hebrom e deixa a família em Jerusalém. A família tinha que estar com ele. Quando Absalão começa a dar problema, Davi, ao invés de chamar Absalão para perto e repreendê-lo e orientá-lo, Davi manda Absalão para a casa do avô. Avós não são para criar filhos e para educá-los, a não ser em casos excepcionais. Davi errou porque não priorizou a família. Davi errou por quê? Não. E você, quer repetir o mesmo erro? O que Davi ganhou? Que ele ganhou? Um irmão estuprou a própria irmã. Absalão tentou tomar o próprio reino da mão do pai, que era Davi. Porque Davi não priorizou a família. Se a família quer aproveitar melhor o tempo, precisa reservar tempo, momentos especiais. A nossa igreja, nós de comum acordo tomamos uma decisão. Dia dos Pais e Dia das Mães não temos escola bíblica dominical. Nós estudamos a lição no dia do culto de doutrina. No nosso caso lá nós estudamos na sexta-feira. As congregações estudaram na terça. Porque domingo, dia dos pais e dia das mães, eu quero que as famílias se reúnam. Sabe por quê? Mãe é única, no dia que partir não teremos mais outra. Igreja vai sempre estar aqui até Jesus voltar. Pai é único, no dia que partir nós não teremos mais outro. Podem existir ex-maridos, ex-mulheres, ex o que for, ex-cunhado, mas não existe ex-pai e ex-mãe. E devemos honrá-los, porque é mandamento com promessa. Quando foi que você reuniu a família para um almoço e aproveitar a oportunidade e agradecer a Deus pelo privilégio de viver em família? Quando foi que você tirou um tempo para ir a um lugar só com a sua família, um passeio, jogar uma bola com seus filhos, brincar com seus filhos, jogar conversa fora? A família aproveitando melhor o quê?
Veja que nós temos uma pessoa parece que vai surfar, cada um com uma coisa, ó, mala para viagem, violão, o executivo e a imagem da família ali. Tem que ter tempo para todos os momentos, para o trabalho, para o culto, para o lazer. Queridos irmãos, encerrando aqui, quando nós priorizamos a nossa família, nós estamos criando vínculos. Criando o quê? Vínculos. Fortalecemos os laços familiares quando nós reservamos tempo para a família. Quer saber o valor do tempo? Quanto vale o tempo? Pergunte a uma pessoa que perdeu o voo por causa de 1 minuto. Quer saber o valor do tempo? Pergunte ao estudante que perdeu o ano todo porque não foi aprovado. Quer saber o valor do tempo? Pergunte ao goleiro Bruno o que ele perdeu na cadeia. Quer saber o valor do tempo? Pergunte a quem já perdeu um ente querido e não teve a oportunidade de dar o último abraço. Valorize o seu tempo, porque este tempo não volta mais e Deus está proporcionando este tempo para melhorarmos o relacionamento, vivermos de forma mais agradável e através da nossa vida e nossa família o nome do Senhor seja glorificado. Deus os abençoe, Deus os ajude e que todos nós possamos valorizar nossa família e aproveitar melhor o nosso tempo. Fiquem na paz de Cristo e muito obrigado pela atenção. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Enivaldo.